Bom dia, gratidão a todos. Vamos para o capítulo de hoje da autobiografia de um yogi. É o capítulo 44, com Mahatma Gandhi em Varda. Bem-vindos a Varda. Mahadev Desai, secretário de Mahatma Gandhi, com estas palavras cordiais e com guirlandas de Kadar, algodão fiado em casa, cumprimentou a senhorita Bletch, o senhor White e a mim. Nosso pequeno grupo acabava de chegar à estação de Varda, no começo de uma manhã de agosto, satisfeito por deixar a poeira e o calor da manhã, o calor do trem. Despachando nossa bagagem num carro de bois, entramos num automóvel aberto com o senhor Desai e seus companheiros, Baba Sahed Deshmukh e o Dr. Pingale. Uma curta viagem por estradas rurais e lameadas nos trouxe a Mangavadi, o ashram do santo político da Índia. O senhor Desai levou-nos imediatamente ao escritório onde Mahatma Gandhi se encontrava, sentado de pernas cruzadas. Caneta numa mão e papel na outra, em seu rosto um sorriso amplo, amável e conquistador. Bem-vindos, escreveu ele em hindi. Era segunda-feira, seu dia de silêncio semanal. Embora fosse nosso primeiro encontro, sorrimos um para o outro afetuosamente. Em 1925, Mahatma Gandhi honrara a, es a escola de Ranch com uma visita, escrevendo um gentil tributo no livro de visitantes. O minúsculo santo de 45 quilos irradiava saúde física, mental e espiritual. Seus olhos castanhos suaves brilhavam de inteligência, sinceridade e discernimento. Este estadista enfrentara milhares de batalhas legais, sociais e políticas, emergindo vitorioso. Nenhum outro líder do mundo alcançou um nicho tão seguro nos corações de seu povo, como o que Gandhi ocupa no seio de milhões de iletrados da Índia. O tributo espontâneo que a ele oferecem é o famoso título Mahatma, grande alma. Em prol deles unicamente, Gandhi limita sua roupa a uma tanga mundialmente caricaturada e símbolo de sua unidade com as multidões oprimidas que não podem vestir outra coisa. Os residentes do ashram estão inteiramente às suas ordens. Por favor, recorram a eles para qualquer serviço. Com sua característica cortesia, o Mahatma estendeu-nos o bilhete escrito às pressas, enquanto o senhor Desai conduzia nosso grupo do escritório à casa de hóspedes. Nosso guia levou-nos por entre pomares e campos floridos a um edifício coberto de telhas, com janelas de treliça. No pátio fronteiro, um poço de 7,5 metros de diâmetro era usado, segundo nos disse o Sr. Desai, para o suprimento de água. Perto dali achava-se uma roda de cimento, girando para descascar arroz. Cada um de nossos pequenos dormitórios mostrava ter apenas o mínimo irredutível, uma cama de cordas trançada à mão. A cozinha caiada exibia orgulhosamente uma torneira num canto, no outro, uma cavidade no chão com fogo para preparar a comida. Singelos sons bucólicos chegavam a nossos ouvidos. Os gritos das gralhas, o chilreio dos pardais, o mugir do gado e os golpes de cinzéis talhando pedras. Ao notar o diário de viagem do Sr. White, o Sr. Desai abriu e escreveu uma página à lista de votos de Satyagraha. Os votos Satyagraha.
Satyagraha é o famoso movimento da não violência liderado por Gandhi. Essa lista de votos proferidos por todos os sinceros seguidores são os Satyagrahis do Mahatma. Não violência, verdade, não roubar, celibato, não possuir, trabalho físico, controle do paladar, destemor, respeito igual por todas as religiões, Swadeshi, uso de produtos manufaturados no lar, libertar-se da ideia de intocabilidade. Esses 11 votos devem ser observados em espírito de humildade. O próprio Gandhi assinou essa página no dia seguinte, acrescentando a data 27 de agosto de 1935. 2 horas após a nossa chegada, meus companheiros e eu fomos chamados para o almoço. O Mahatma já estava sentado sob a arcada do pórtico do ashram, oposto a seu escritório, no outro lado do pátio. Cerca de 25 satyagrahis, descalços, sentavam-se diante de pratos e xícaras de latão. Toda a comunidade participou do coro de preces, a seguir a refeição servida em grandes panelas de latão que continham chapates, pães de trigo integral sem fermento, aspergidos com ghee talsare, legumes picados e cozidos e geleia de limão. Aqui ele comendo com o Gandhi, né? O Mahatma comeu chapates, beterrabas cozidas, algumas verduras cruas e laranjas. Ao lado de seu prato havia um monte de amaríssimas folhas de nim, notável depurativo do sangue. Com a colher, ele separou uma porção e colocou-a em meu prato. Engoli-as com água, recordando os dias da infância, quando mamãe me forçava a engolir a desagradável dose. Gandhi, entretanto, estava comendo a pasta de nim bem devagar, sem desagrado. Nesse banal incidente, observei a habilidade do Mahatma de, quando quer, desligar a mente dos sentidos. Lembrei-me de uma apendicectomia a que o submeteram alguns anos antes, fato muito noticiado. Recusando anestésicos, o santo conversou alegremente com seus devotos durante toda a operação. E um tranquilo sorriso revelava sua inconsciência à dor. À tarde, tive a oportunidade de conversar com uma renomada discípula de Gandhi, filha de um almirante inglês, a senhorita Madeleine Slade, agora conhecida como Miraben. Miraben escreveu cartas, publicou cartas de Mahatma que revelam o treinamento em autodisciplina, né? E depois ela escreve um outro livro, em que ela fala: decorridos são tão longo tempo, não posso me lembrar de todos, mas dois permanecem nítidos em minha lembrança. Alide Edip Anum, a célebre escritora turca, e Swami Yogananda, fundador de Self-Realization Fellowship nos Estados Unidos. Que ela cita nesse livro, né, que ela escreve posteriormente. Mira bem. Seu rosto sereno e forte iluminou-se de entusiasmo quando falou em hindi impecável sobre suas atividades diárias. A obra de reconstrução rural é gratificante. Um grupo nosso vai todas as manhãs, às 5 horas, servir os habitantes da aldeia vizinha e ensinar as regras elementares de higiene. Fazemos questão de limpar as latrinas e as choças de palha e barro. Os camponeses são analfabetos, só podem ser educados pelo exemplo. Ela riu jovialmente.
Olhei com admiração esta inglesa aristocrática, cuja verdadeira humildade cristã lhe permitia fazer o tipo de trabalho de limpeza geralmente executado apenas pelos intocáveis. Vim para a Índia em 1925, contou. Neste país sinto que voltei para casa. Agora já não desejaria retornar à minha antiga vida e aos meus interesses anteriores. Falamos sobre os Estados Unidos por alguns minutos, disse ela. Sempre me agrada e me surpreende encontrar, em muitos americanos que visitam a Índia, profundo interesse por assuntos espirituais. Aqui ele tem outra nota que ele fala que a senhorita Slade lhe fez lembrar uma notável mulher ocidental, a senhorita Margaret Woodrow Wilson, filha mais velha do grande presidente americano. Ele a conheceu em Nova York e ela demonstrou grande interesse pela Índia. E depois ela foi a Pondicherry, onde passou os últimos 5 anos de sua vida, alegremente trilhando a senda da disciplina aos pés do mestre iluminado, Sri Aurobindo Ghosh. As mãos de Mirabai logo se ocuparam com um charca, roda de fiar. Graças aos esforços de Mahatma, os charcas são agora onipresentes na Índia rural. Gandhi tem sólidas razões econômicas e culturais para incentivar o renascimento das indústrias caseiras, mas não aconselha o repúdio fanático de todo o progresso moderno. Maquinaria, trens, automóveis e o telégrafo têm desempenhado papéis importantes em sua prodigiosa vida. 50 anos de serviço público dentro e fora das prisões, lutando diariamente com detalhes práticos e duras realidades do mundo político, apenas aumentaram seu equilíbrio, amplitude de ideia, sensatez e apreciação humorística do singular espetáculo humano. Nosso trio deliciou-se com um jantar às 18 horas como convidados de Babasaheb Deshmukh. A oração das 19 horas encontrou-nos de volta no Ashram Bhagavad, onde subimos ao terraço em que havia 30 satyagrahis reunidos em semicírculo ao redor de Gandhi. Ele estava agachado numa esteira de palha, com um antigo relógio de bolso apoiado à sua frente. O sol, prestes a sumir, lançava um último raio às copas das palmeiras e figueiras indianas. Os ruídos da noite e o criquilar dos grilos haviam começado. A atmosfera era a própria serenidade. Eu me sentia enlevado. Iniciou-se um canto solene, conduzido pelo Sr. Desai, com responsório do grupo. A seguir, leitura do Gita. O Mahatma pediu para que eu fizesse a oração de encerramento. Que divina concordância de pensamentos e aspirações, uma lembrança para sempre. A meditação no terraço de Varda sobre as primeiras estrelas. Às 20 horas, pontualmente, Gandhi terminou seu silêncio. Os trabalhos hercúleos de sua vida exigiam que ele dividisse seu tempo minuciosamente. Bem-vindo, Swamiji. Desta vez, a saudação do Mahatma não chegou por meio do papel. Acabávamos de descer do terraço para seu escritório, mobiliado simplesmente com esteiras quadrangulares em uma cadeira, uma mesa baixa com livros, papéis e algumas penas comuns, nenhuma caneta tinteiro. A um canto, um relógio também comum fazia ouvir seu tic-tac. Uma aura de paz e devoção permeava tudo. Gandhi mostrava um de seus sorrisos cativantes, cavernosos, quase desdentados. Anos atrás, explicou ele, comecei minha observância semanal de um dia de silêncio como recurso para ganhar tempo a fim de cuidar de minha correspondência.
Mas agora essas 24 horas tornaram-se uma necessidade espiritual vital. Um decreto de silêncio periódico não é uma tortura, mas uma bênção. Concordei muito sinceramente. Já faz muitos anos que nos Estados Unidos venho observando períodos de silêncio para consternação de visitantes e secretários. Concordei muito sinceramente. O Mahatma fez-me perguntas sobre a América e a Europa. Falamos sobre a Índia e as condições do mundo. Mahadev, disse Gandhi ao senhor Desai, que entrava na sala. Por favor, faça preparativos para o Swamiji falar sobre yoga amanhã à noite na prefeitura. Quando dei boa noite ao Mahatma, ele me ofereceu atenciosamente uma garrafa de óleo de citronela. Os mosquitos de Varda ignoram tudo sobre Ahimsa, Swamiji, disse ele rindo. Ahimsa é qualidade de que é inofensivo, não violência. É a rocha que alicerça o credo de Gandhi. Gandhi, foi profundamente influenciado pelos Jainas, que reverenciam a Ahimsa como a virtude básica. O jainismo, uma seita do hinduísmo, foi amplamente difundido no século VI a.C. por Mahavira, contemporâneo de Buda. Que Mahavira, grande herói, possa ver, depois de séculos, seu heróico filho Gandhi. Cedo na manhã seguinte, nosso pequeno grupo fez a primeira refeição, um mingau de trigo integral com leite e melado. Às 10h30 fomos chamados ao pórtico do Ashram para almoçar com Gandhi e os satyagrahis. Naquele dia, o cardápio incluía arroz integral, uma nova seleção de legumes e sementes de cardamomo. À tarde, caminhei pelos jardins do ashram até o campo, onde algumas vacas imperturbáveis pastavam. A proteção às vacas é uma paixão gigante. Para mim, a vaca representa todo o mundo infra-humano. Ela amplia a solidariedade do homem para além de sua própria espécie, explicou Mahatma. Por meio da vaca, o homem é impelido a perceber sua identidade com tudo que vive. Penso que os antigos rishis fizeram a apoteose da vaca por motivos óbvios. A vaca na Índia era a melhor comparação. Ela é que trazia a abundância. Não só dava leite, mas possibilitava a agricultura. A vaca é um poema de compaixão. Lê-se piedade nesse manso animal. Ela é a segunda mãe de milhões de seres humanos. Proteger a vaca significa proteger toda a muda criação de Deus. O apelo da ordem inferior da criação tem mais intensidade exatamente por não ser dotado de fala. Gandhi escreveu lindamente sobre milhares de assuntos. Sobre a oração, disse: ela nos recorda que ficamos desamparados sem o auxílio de Deus. Nenhum esforço é completo sem a oração, sem o reconhecimento definitivo de que o melhor esforço humano é improdutivo sem o apoio da bênção de Deus. A oração é um chamado à humildade, um chamado à autopurificação, à busca interior. Certos rituais diários são prescritos para o hindu ortodoxo. Um é o Bhuta Yajna, oferenda de alimento ao reino animal. Esta cerimônia simboliza a compreensão que o homem tem de suas obrigações para com as formas menos evoluídas da criação, ligadas por instinto à identificação com o corpo, ilusão que também aflige o homem, faltando-lhes, contudo, a faculdade libertadora da razão peculiar à humanidade. Deste modo, Bhuta Yajna reforça no homem a disposição de socorrer os mais fracos, assim como o próprio homem é confortado por inúmeras atenções dos seres invisíveis mais elevados.
A humanidade acha-se em dívida para com as dádivas renovadoras da natureza, pródiga na terra, no mar e no ar. A barreira evolutiva da incomunicabilidade entre a natureza, os animais, o homem e os anjos astrais é transposta por rituais yajnas diários de silencioso amor. Outros dois yajnas diários são Pitri e Niri. Pitri Yajna é uma oblação aos ancestrais, um símbolo de que o homem reconhece sua dívida para com as gerações passadas, cuja sabedoria acumulada ilumina a humanidade atual. Niri Yajna é uma oferta de alimento aos estranhos ou aos pobres, um símbolo das responsabilidades atuais do homem, seus deveres para com os seus contemporâneos. No início da tarde, como bom vizinho, cumpri um Niriyajna, com uma visita ao ashram de Gandhi para meninas. O Sr. White acompanhou-me de automóvel no passeio de 10 minutos. Juvenis e minúsculos rostos de flor encimando talos de saris coloridos. No fim da breve palestra em hindi, que fiz ao ar livre, os céus soltaram um súbito aguaceiro. Hindi é uma língua indo-ariana baseada principalmente em raízes sânscritas. É o idioma predominante no norte da Índia. O dialeto principal do Hindi ocidental é o hindustani, escrito tanto com caracteres Devanagari, sânscrito, como com os caracteres árabes. Seu subdialeto, o urdu, é falado por muçulmanos, bem como por hindus no norte da Índia. Ao reentrar na casa de hóspedes, fiquei novamente impressionado com a austera simplicidade e evidência de autossacrifício presentes em toda parte. O voto de Gandhi de não possessão surgiu no início do seu casamento. Renunciando ao pleno exercício da advocacia, que lhe assegurava uma renda anual superior a $20.000, o Mahatma distribuiu toda sua riqueza aos pobres. Sri Yukteswar costumava ridicularizar com gentil finura as concepções sobre renúncia geralmente inadequadas. Um mendigo não pode renunciar à riqueza, dizia ele. Se um homem se lamenta, meus negócios faliram, minha mulher me abandonou, vou renunciar a tudo e entrar no mosteiro, a que sacrifício mundano estará se referindo? Ele não renunciou ao dinheiro nem ao amor. Estes é que renunciaram a ele. Santos como Gandhi, por outro lado, fizeram não só sacrifícios materiais tangíveis, mas também a renúncia mais difícil aos motivos egoístas e aos objetivos pessoais, fundindo seu mais íntimo ser à corrente da humanidade como um todo. Kasturbai, a notável esposa de Mahatma, não fez objeções quando ele deixou de reservar uma parte de sua riqueza para uso dela mesma e de seus filhos. Casados no início da adolescência, Gandhi e sua mulher fizeram o voto de celibato depois do nascimento de 4 filhos. Heroína tranquila, no intenso drama que tem sido sua vida ao lado de Gandhi, Kasturba tem seguido seu esposo nas prisões, partilhado seus jejuns de 3 semanas e arcado integralmente com seu quinhão nas intermináveis responsabilidades do marido. Ela prestou-lhe o seguinte tributo: agradeço-lhe por ter tido o privilégio de ser sua colaboradora e companheira na vida. Agradeço-lhe pelo mais perfeito casamento do mundo, baseado em brahmacharya, autocontrole, e não no sexo. Agradeço por me considerar sua igual no trabalho de toda a sua vida pela Índia. Gandhi descreveu sua vida com impiedosa franqueza em sua autobiografia, Minha Vida e Minhas Experiências com a Verdade.
Esta autobiografia encontra-se resumida no livro Mahatma Gandhi por ele mesmo. Ambos os livros têm edições em português, tá? Muitas autobiografias repletas de nomes famosos e acontecimentos pitorescos silenciam quase completamente sobre períodos de autoanálise ou de desenvolvimento interior. O leitor fecha cada um desses livros com certa insatisfação, como se dissesse: eis aqui um homem que conheceu muita gente notável, mas nunca conheceu a si mesmo. Esta reação é impossível com a autobiografia de Gandhi. Ele expõe seus defeitos e subterfúgios com devoção impessoal à verdade, rara nos anais de qualquer época. Continuando a carta da esposa, né, fez para Gandhi, né, a Kasturbai. Agradeço-lhe por não ser um desses maridos que passam o tempo em jogos, corridas de cavalo, mulheres, vinho e canções, cansando-se de suas esposas e filhos, como um menino logo se cansa dos brinquedos infantis. Como sou agraciada por você não ser um desses maridos que dedica o seu tempo a enriquecer com a exploração do trabalho alheio. Que agradecida estou por você haver colocado Deus e a pátria acima do suborno, por haver tido coragem de suas convicções e fé completa e implícita em Deus. Que agradecida estou por ter um esposo que colocou Deus e a pátria antes de mim. Agradeço-lhe por tolerar a mim e as minhas limitações da juventude, quando eu resmungava e me rebelava contra as mudanças que você fez em nosso modo de vida, de tanto para tão pouco. Quando criança, vivi na casa de seus pais. Sua mãe era uma grande e bondosa mulher. Ela me educou, ensinando-me a ser uma esposa valente, corajosa e a conservar o amor e o respeito de seu filho, meu futuro esposo. No, de- no decurso dos anos, à medida que você se tornou o líder mais amado da Índia, não senti qualquer dos temores que perturbam a esposa quando seu marido sobe a escada do sucesso, como tantas vezes acontece em outros países. Eu sabia que a morte nos encontraria ainda como esposo e esposa. Durante anos, Kasturbai exerceu as funções de tesoureira dos fundos públicos que o idolatrado Mahatma é capaz de levantar aos milhões. Narram-se muitas histórias humorísticas nos lares da Índia sobre o nervosismo dos maridos quando suas esposas, usando joias, vão às reuniões de Gandhi. O discurso mágico do Mahatma, suplicando pelos oprimidos, enfeitiça os braceletes de ouro e os colares de brilhantes que saltam nos pescoços e braços das mulheres ricas direto para a cesta de coletas. Certo dia, a tesoureira pública, Kasturbai, não pôde prestar contas do desembolso de 4 rúpias. Gandhi publicou devidamente uma auditoria, na qual, inexoravelmente, responsabilizou a esposa pela falta das 4 rúpias. Frequentemente conto esta história às minhas classes de estudantes americanos. Numa dessas noites, uma senhora indignada desabafou com veemência. Mahatma ou não Mahatma, se fosse meu marido, eu lhe deixaria um olho preto por esse desnecessário insulto público. Depois de alguns gracejos bem-humorados entre nós sobre esposas americanas e hindus, dei uma explicação mais completa. A senhora Gandhi não considera Mahatma como seu marido, mas como seu guru, alguém que tem o direito de discipliná-la até mesmo por erros insignificantes, salientei. Algum tempo depois da repreensão pública de Kasturbai, Gandhi foi condenado à prisão sob acusação política. Quando ele serenamente se despedia da esposa, ela lhe caiu aos pés, dizendo com humildade: Mestre, se alguma vez o ofendi, por favor, perdoe-me.
Às 3 horas daquela tarde em Varda, fui ao encontro previamente marcado no escritório do santo que pudera fazer de sua própria esposa uma discípula inabalável, milagre raro. Gandhi levantou os olhos com seu sorriso inesquecível. Mahatma Ji, disse eu, ao me sentar a seu lado na esteira sem almofadas. Por favor, dê-me sua definição de ahimsa. Ahimsa, evitar ferir qualquer criatura viva em pensamento ou ação. Belíssimo ideal, mas o mundo sempre perguntará: não se pode matar uma cobra para proteger uma criança ou em defesa própria? Eu não poderia matar uma cobra sem violar 2 de meus votos: destemor e não matar. Eu tentaria antes internamente acalmar a cobra com vibrações de amor. Não posso, de modo nenhum, abaixar meus padrões para ajustá-lo às circunstâncias. E acrescentou em sua encantadora franqueza: devo confessar que eu não poderia continuar serenamente esta conversa se uma naja estivesse na minha frente. Fiz um comentário sobre os diversos livros ocidentais sobre dietas alimentares recém-publicados que havia em sua mesa. Sim, a dieta é importante no movimento Satyagraha, como em qualquer outro lugar, disse com uma risada. Como defendo a castidade total para os satyagrahis, estou sempre tentando descobrir o melhor regime alimentar para o celibatário. É preciso vencer o paladar antes de poder controlar o instinto de procriação. Semi-inanição e dietas desequilibradas não são a resposta. Depois de vencer a gula interna, o satyagrahi precisa seguir uma dieta vegetariana racional, com todas as necessárias vitaminas, minerais, calorias, etc. Usando de sabedoria interna e externa em relação à comida, o fluido sexual do satyagrahi converte-se facilmente em energia vital para o corpo inteiro. O Mahatma e eu comparamos conhecimentos sobre bons substitutos de carne. O abacate é excelente, eu disse. Há numerosas plantações de abacate próximas ao meu centro, na Califórnia. O interesse brilhou na face de Gandhi. Gostaria de saber se cresceriam em Varda. Os satyagrahis apreciariam um novo alimento. Faço questão de mandar alguns abacateiros de Los Angeles para Varda. E acrescentei: os ovos são um alimento com alto teor de disciplina, alto teor de proteína. Estão proibidos aos satyagrahis somente os ovos fecundados. O Mahatma riu-se evocativo. Durante anos discordei de seu uso. Ainda agora eu mesmo não os como. Certa vez, uma de minhas noras estava morrendo de desnutrição. O médico insistia para que lhe dessem ovos. Não concordei e aconselhei-o a dar à doente algum substituto do ovo. Gandhi, disse o médico, ovos não fecundados não contêm o esperma vital. Não há matança envolvida. Então consenti de bom grado que minha nora se alimentasse de ovos. Em pouco tempo ela recuperou a saúde. Na noite anterior, Gandhi manifestara o desejo de receber a Kriya Yoga de Lahiri Mahasaya. Comoveu-me a mentalidade aberta do Mahatma e seu espírito de pesquisa. Ele se parece a um menino em sua divina busca, revelando a pura receptividade que Jesus enalteceu nas crianças. Delas é o reino dos céus. Chegara a hora da minha prometida instrução. Diversos satyagrahis entraram na sala. O Sr. Desai, o Dr. Pingali e alguns outros que desejavam a técnica de cria. Ensinei primeiramente à pequena classe os exercícios de Yogoda. Visualiza seu corpo dividido em 20 partes. A vontade dirige a energia para cada parte sucessivamente.
Logo todos vibravam à minha frente como motores humanos. Era fácil observar as ondas de energia nas 20 partes do corpo de Gandhi, quase sempre completamente visíveis. Apesar de muito magro, sua aparência não é desagradável. A pele de seu corpo é suave e sem rugas. Fala que Gandhi tem feito muitos jejuns curtos e prolongados, goza de saúde excepcional. E tem livros, Dieta, Natural Cura, A Chave para a Saúde, publicados na Índia. Depois iniciei o grupo na técnica libertadora de Kriya Yoga. O Mahatma estudou com reverência todas as religiões do mundo, as escrituras jainas, o Novo Testamento da Bíblia e a obra sociológica de Tolstói. Churro, Ruskin e Mazzini são três grandes escritores ocidentais cujas abordagens sociológicas Gandhi estudou cuidadosamente. As escrituras jainas, o Novo Testamento da Bíblia e a obra sociológica de Tolstói são as três fontes principais das convicções de não violência de Gandhi. Ele afirmou seu credo da seguinte maneira: creio que a Bíblia, o Alcorão e o Zenda Avesta, que é a Sagrada Escritura dada por Zoroastro à Pérsia em 1000 anos antes de Cristo, são vêm da mesma inspiração divina que os Vedas. Creio na instituição dos gurus, mas nesta era, milhões de criaturas precisam caminhar sem guru, porque é raro encontrar uma combinação de pureza perfeita e de conhecimento perfeito. Ninguém, entretanto, se desespere de jamais vir a conhecer a verdade de sua religião, porque os fundamentos do hinduísmo, como de todas as grandes religiões, são imutáveis e facilmente compreensíveis. Creio, como todo hindu, em Deus, em sua unidade, no renascimento e na salvação. Meus sentimentos pelo hinduísmo são tão indescritíveis como os que tenho por minha própria esposa. Ela me comove como nenhuma outra mulher do mundo o pôde fazer. Não que seja isenta de defeitos. Ousaria dizer que ela possui muito mais defeitos do que vejo. Mas entre nós existe o sentimento de um vínculo indissolúvel. Sinto o mesmo pelo hinduísmo, com todas as suas falas e limitações. Nada me encanta mais que a música do Gita, ou o Ramayana de Tulsidas. Quando eu imaginava estar exalando o último suspiro, o Gita era meu consolo. O hinduísmo não é uma religião exclusivista. Nele existe lugar para o culto a todos os profetas do mundo. Não é uma religião missionária no sentido comum do termo. Indubitavelmente, ele observou muitas tribos em seu seio, mas esta absorção foi de caráter evolutivo e imperceptível. O hinduísmo ensina a cada homem a adorar a Deus segundo a sua própria fé ou dharma, vivendo assim em paz com todas as religiões. Característica ímpar do hinduísmo entre as religiões do mundo é sua derivação não de um único grande fundador, mas das escrituras védicas impessoais. Assim, o hinduísmo dá liberdade para a incorporação em seu seio de cultos e profetas de todas as épocas e terras. As escrituras védicas regulamentam não apenas as práticas de devoção, mas todos os costumes sociais importantes, num esforço para harmonizar cada ação do homem com a lei divina. Aqui, Dharma, uma nota sobre Dharma. Palavra sânscrita abrangente equivalente à lei, conformidade com a lei ou a justiça natural. Dever inerente às circunstâncias em que o homem se encontra em determinado momento.
As escrituras definem Dharma como as leis universais naturais, cuja observância permite ao homem salvar-se da degradação e do sofrimento. Com a lição de sua própria vida, Jesus deu à humanidade o propósito magnífico e o objetivo único a que todos deveríamos aspirar. Creio que ele pertence não apenas ao cristianismo, mas ao mundo inteiro, a todas as nações e raças. Em minha última noite em Varda, falei ao público que fora convocado pelo Sr. Desai, no salão da prefeitura. A sala estava lotada até o peitoril das janelas, com cerca de 400 pessoas reunidas para ouvir a palestra sobre yoga. Falei primeiramente em hindi e depois em inglês. Nosso pequeno grupo retornou a Ashram a tempo de dirigir um olhar de boa noite ao Mahatma, profundamente absorto em sua correspondência e em sua paz. Ainda era noite quando me levantei às 5 horas. A vida da aldeia começava a animar-se. Primeiro um carro de bois nos portões do Ashram, depois um camponês com sua enorme carga equilibrada precariamente na cabeça. Terminado de jejum, nosso trio procurou Gandhi para os pranams de despedida. O santo levanta-se às 4 horas para sua oração matutina. Mahatma Ji, adeus, ajoelhei-me para tocar os pés. A Índia está segura sob sua guarda. Anos transcorreram após o idílio de Varda. A terra, os oceanos e os céus se escureceram com o mundo em guerra. Sozinho entre grandes líderes, Gandhi ofereceu uma alternativa prática e não violenta ao poderio bélico. Para reparar queixas e remover injustiças, o Mahatma empregou métodos não violentos, que provaram sua eficácia inúmeras vezes. Sua doutrina, ele a expõe nestas palavras: descobri que a vida persiste em meio à destruição. Unicamente sobre essa lei a sociedade bem organizada será inteligível e a vida digna de ser vivida. Se essa é a lei da vida, devemos praticá-la na existência diária, sempre que houver guerras, sempre que nos defrontarmos com um oponente, conquistemos pelo amor. Descobri que a certeira lei do amor trouxe respostas à minha própria vida, que a lei da destruição nunca trouxe. Na Índia, tivemos uma prova visível da operação desta lei na mais ampla escala possível. Não proclamo que a lei da não violência tenha penetrado nos corações dos 360 milhões de habitantes da Índia, mas proclamo sim que em tempo incrivelmente curto penetrou mais fundo que qualquer outra doutrina. Para atingir um estado mental de não violência, é necessário um treinamento demorado e rigoroso. É uma vida de disciplina, como a vida do soldado. Alcança seu estado perfeito apenas quando a mente, o corpo e a palavra estão adequadamente coordenados. Todos os problemas se resolveriam sozinhos se decidíssemos fazer da lei da verdade e da não violência a lei da vida. A sombria marcha dos acontecimentos políticos do mundo aponta para a verdade inexorável de que, sem visão espiritual, os povos perecem. A ciência, se a religião não fez, despertou na humanidade uma inquietante sensação de insegurança e até mesmo da insustentabilidade de todas as coisas materiais. Para onde realmente pode o homem ir agora, se não para sua fonte e origem, o espírito que nele habita? Consultando a história, pode-se razoavelmente afirmar que o uso da força bruta não resolveu os problemas do homem. A Primeira Guerra Mundial, para arrepio da terra, produziu uma bola de neve do pavoroso karma, que aumentando converteu-se na Segunda Guerra Mundial. Somente o calor da fraternidade pode derreter a atual e colossal bola de neve de karma sanguinário que pode transformar-se na Terceira Guerra Mundial.
trindade nada santíssima do século XX. O uso da lógica da selva, em vez do raciocínio humano, para resolver disputas, fará a Terra retroceder a uma selva. Já que não são irmãos na vida, então se fazem irmãos na morte violenta. Não foi para semelhante ignomínia que Deus amorosamente permitiu ao homem descobrir a liberação das energias atômicas. A guerra e o crime não compensam. Os bilhões de dólares que se evolaram na fumaça da explosão, convertida em nada, teriam sido suficientes para construir um novo mundo, livre de quase todas as enfermidades e completamente livre da pobreza. Não uma terra de medo, caos, fome, peste, a dança macabre, mas uma terra ampla de paz, prosperidade e conhecimento crescente. A voz não violenta de Gandhi faz um apelo à consciência superior do homem, que as nações não mais se aliem à morte, mas à vida, não à destruição, e sim à construção, não ao ódio, mas ao amor e a seus milagres criadores. Deve-se perdoar qualquer que seja a ofensa, diz uma Mahabharata. Foi dito que a continuidade da espécie se deve à capacidade que o homem tem de perdoar. Perdão é santidade. Graças ao perdão, o universo se mantém coeso. O perdão é o poder do poderoso. O perdão é sacrifício. O perdão é quietude da mente. O perdão e a gentileza são as qualidades de quem tem autodomínio. Eles representam a virtude eterna. A não violência é o fruto natural da lei do perdão e do amor. Gandhi proclamou: se for necessário perder uma vida numa batalha justa, deve-se estar preparado como Jesus para derramar o próprio sangue, não o dos outros. No final, haverá menos sangue vertido no mundo. Algum dia, epopeias serão escritas sobre os satyagrahis da Índia, que resistiram ao ódio com o amor, à violência com a não violência, e se deixaram impiedosamente assassinar em vez de empunhar armas. Disso resultou que, em certas ocasiões históricas, foram os oponentes que jogaram ao chão as armas e fugiram, cheios de vergonha, abalados em seu mais profundo ser, à vista de homens que valorizavam a vida dos outros acima da sua própria. Disse Gandhi: eu preferiria esperar, se necessário, durante séculos, de que buscar a liberdade de minha pátria por meios sangrentos. E a Bíblia nos adverte: todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Mateus 26, 52. Este é um dos numerosos versículos bíblicos dos quais se infere necessariamente a reencarnação do homem. Muitas das complexidades da vida somente são explicáveis quando o homem compreende a lei kármica da justiça. Mahatma escreveu: denomino-me nacionalista, mas meu nacionalismo é amplo como o universo, inclui em sua vastidão todas as nações da terra. Que o homem não se ufane por amor a seu país, que ele antes se ufane por amor à sua espécie. Provérbio persa. Meu nacionalismo inclui o bem-estar do mundo inteiro. Não desejo que a minha Índia se erga sob as cinzas de outras nações. Não quero que a Índia explore um único ser humano. Quero que a Índia seja forte para que, com sua força, possa contagiar outras nações. Isso não ocorre hoje com nenhuma nação da Europa. Elas não transmitem força às outras. O presidente Wilson mencionou os seus belos 14 pontos, mas disse:
Afinal, se este esforço nosso para atingir a paz vier a fracassar, temos nossas armas como apoio. Quero inverter esta posição e dizer: nosso armamento já fracassou. Vamos procurar algo novo. Experimentemos a força do amor em Deus, que é a verdade. Quando tivermos isso, de nada mais precisaremos. Pelo treinamento que Mahatma deu a milhares de verdadeiros satyagrahis, que fizeram os 11 votos rigorosos mencionados na primeira parte deste capítulo, que por sua vez propagaram a sua mensagem por sua paciente educação das multidões da Índia para que compreendesse os benefícios espirituais e finalmente materiais da não violência, por equipar seu povo com armas não violentas, a não cooperação com a injustiça, a disposição para suportar os ultrajes, a prisão e a própria morte, em vez de recorrer às armas, e por alistar a solidariedade do mundo, por meio de inúmeros exemplos de martírio heróico entre os satyagrahis, Gandhi retratou dramaticamente o caráter prático da não violência, seu poder solene de resolver disputas sem a guerra. Gandhi já conquistou, por meios não violentos, maior número de concessões políticas para sua terra do que as obtidas à custa de balas por qualquer outro líder de um país. Os métodos não violentos para a erradicação de todos os males e injustiças têm sido notavelmente aplicados não só na arena política, mas no campo complexo e delicado das reformas sociais da Índia. Gandhi e seus seguidores puseram fim a muitas velhas querelas entre muçulmanos e hindus. Centenas de milhares de muçulmanos encaram Mahatma como seu líder. Os intocáveis encontraram nele o paladino destemido e triunfante. Se existir um renascimento para mim, escreveu ele, quero nascer como par entre os pares, porque assim lhe poderei prestar um serviço mais eficaz. O Mahatma é verdadeiramente uma grande alma, mas foram os milhões de analfabetos que tiveram discernimento de conferir-lhe o título. Este manso profeta é venerado em sua própria terra. O camponês mais inferior colocou-se à altura do superior desafio de Gandhi. O Mahatma acredita com toda a sinceridade, na inerente nobreza do homem. Os inevitáveis fracassos nunca o desiludiram. Ele escreveu: mesmo que um oponente o tenha enganado 20 vezes, o Satyagrahi está sempre disposto a confiar nele pela 21ª vez, pois uma confiança implícita na natureza humana é a verdadeira essência do seu credo. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que é até 7, mas 70 vezes 7. Mateus 18, 21, 22. Orei profundamente para compreender este conselho intransigente. Senhor, protestei, é isso possível? Quando a voz divina finalmente respondeu, trouxe uma torrente de luz, uma renovação de humildade. Quantas vezes por dia, ó homem, eu perdoo a cada um de vocês? Mahatma-ji, o Senhor é um homem excepcional. Não deve esperar que o mundo tenha o seu comportamento. O crítico fez certa vez esta observação. É curioso como nos iludimos, imaginando que podemos melhorar o corpo, mas que é impossível despertar os poderes ocultos da alma, respondeu Gandhi. Empenho-me na tentativa de mostrar que, se eu possuo algum desses poderes, sou um mortal tão frágil como qualquer outro e que nunca houve nem há agora nada de extraordinário a meu respeito. Sou um simples indivíduo, sujeito a errar como qualquer companheiro mortal. Entretanto, reconheço que possuo humildade bastante para confessar meus erros e corrigir os passos que dei. Admito que tenho uma fé inalterável em Deus e em sua bondade,
e uma paixão inexaurível pela verdade e pelo amor. Mas não é isso que toda pessoa tem latente em si, e acrescentou. Se podemos fazer novas descobertas e invenções no mundo dos fenômenos, precisamos declarar nossa falência no domínio espiritual? Será impossível multiplicar as exceções de modo a torná-las a regra? Precisa o homem sempre ser primeiro um bruto e só depois um homem se chegar e só depois um homem se chegar a tanto? Charles Steinmetz, o grande engenheiro eletricista, foi certa vez interpelado pelo Sr. Roger Babson: em que rumo a pesquisa científica encontrará maior desenvolvimento dentro dos próximos 50 anos? Steinmetz respondeu: penso que a maior descoberta será feita no campo da espiritualidade. Aqui está uma força, e a história nos ensina claramente que teve a maior influência no desenvolvimento dos homens. Apesar disso, estivemos até aqui simplesmente brincando com ela e nunca a estudamos com a mesma seriedade que empregamos no estudo de forças físicas. Algum dia as pessoas aprenderão que as coisas materiais não trazem felicidade e são de pouca utilidade para torná-las criativas e poderosas. Então, os cientistas do mundo voltarão seus laboratórios para o estudo de Deus, da oração e de forças espirituais que até hoje mal foram pesquisadas. Quando esse dia chegar, o mundo verá mais progresso numa só geração do que conheceu nas 4 últimas. Os americanos podem recordar com orgulho o êxito que teve a experiência de não violência de William Penn, fundador de uma colônia na Pensilvânia no século XVII. Ali não havia fortes, nem soldados, nem milícia, nem mesmo armas. Em meio às selvagens guerras de fronteiras e às carnificinas que ocorriam entre os novos colonos e os índios pele vermelhas, só os craques da Pensilvânia nunca foram molestados. Outros foram mortos, outros foram massacrados, mas eles estavam a salvo. Nenhuma mulher craque foi atacada, nenhuma criança quacre, foi morta, nenhum homem quacre foi torturado. Quando os quacres foram finalmente obrigados a renunciar ao governo do estado, rebentou a guerra e houve colonos da Pensilvânia assassinados, mas só 3 quakers foram mortos, aqueles que chegaram ao extremo de renegar a sua fé com o porte de armas defensivas. O recurso à força na Primeira Grande Guerra não trouxe tranquilidade, assinalou Franklin Roosevelt. A vitória e a derrota foram igualmente estéreis. O mundo deveria ter aprendido essa lição. Ensinou Lao Tse. Quanto mais armas de violência, mais miséria para a humanidade. O triunfo da violência culmina num festival de luto. Estou lutando por nada menos que a paz do mundo, declarou Gandhi. Se o movimento indiano alcançar êxito nas bases não violentas da Satyagraha, dará um novo significado ao patriotismo. Esse é que posso dizer isto, com inteira humildade, um novo significado à própria vida. Antes que o Ocidente rejeite o programa de Gandhi como de um sonhador pouco prático, é bom que primeiro reflita sobre a definição de Satyagraha do mestre da Galileia. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal com o mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Mateus 5, 38, 39. A época de Gandhi prolongou-se com a bela precisão do metrônomo cósmico, até um século já desolado e devastado por 2 guerras mundiais. Uma divina caligrafia aparece na parede de granito de sua vida, uma advertência contra mais derramamento de sangue entre irmãos. Tem aqui ainda
em memória de Mahatma Gandhi. Ele era o pai da nossa nação, no verdadeiro sentido da palavra, e um desvairado o assassinou. Milhões e milhões estão de luto porque a luz se apagou. A luz que brilhou nesta terra não era uma luz comum. Por 1000 anos esta luz será visível neste país e o mundo a verá. Assim falou o primeiro-ministro da Índia, Jawaharlal Nehru, logo após o assassinato de Mahatma Gandhi em Nova Delhi, em 30 de janeiro de 1948. 5 meses antes, a Índia alcançara pacificamente a sua independência nacional, terminara a obra de Gandhi, então com 78 anos. Ele sabia que sua hora estava próxima. Abad, traga-me todos os papéis importantes, disse ele à sua sobrinha neta na manhã da tragédia. Preciso responder hoje, amanhã talvez seja tarde. Em numerosos trechos de seus escritos, Gandhi também insinuou que já conhecia seu destino final. Quando moribundo, Mahatma caía lentamente ao solo, com 3 balas em seu corpo frágil e esgotado pelo jejum, ele ergueu as mãos no gesto tradicional de saudação hindu, silenciosamente, concedendo seu perdão. Artista singelo, como foi em todas as circunstâncias de sua vida, Gandhi tornou-se um artista supremo no momento de sua morte. Todos os sacrifícios de sua vida altruísta tornaram possível aquele derradeiro gesto de amor. Albert Einstein, em tributo ao Mahatma, escreveu: talvez as gerações vindouras dificilmente acreditarão em que alguém como ele, em carne e osso, tenha caminhado um dia sobre a Terra. Um despacho do Vaticano de Roma afirmava: o assassinato causou grande consternação entre nós. Gandhi é pranteado como um apóstolo das virtudes cristãs. Férteis em significado simbólico são as vidas de todas as grandes almas que vêm à Terra para cumprir uma justiça específica. A dramática morte de Gandhi pela causa da unidade indiana realçou sua mensagem para um mundo dilacerado pela desunião em todos os continentes. Esta mensagem ele a afirmou em palavras proféticas. A não violência veio para o meio dos homens e viverá. Ela é o arauto da paz mundial. E assim termina esse capítulo. Respira profundamente. Vamos ficar em silêncio 1 minutinho. Respira profundamente, abre os olhos devagar. Gratidão a todos e até amanhã, se Deus quiser.